Boa noite, meu nome é Filomena Sândalo, sou da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Hoje eu vou apresentar uma plataforma que comporta corpora de narrativas de línguas indígenas e que permite o estudo e o fortalecimento dessas línguas em perigo de extinção. O corpus pode ser usado na escola indígena como material de ensino de gramática ou para pesquisa. É um material online que pode ser editado online, o que facilita muito o uso deste material como material didático. O nome dessa plataforma é Tico Braille. Os corpora do Tico podem ser de quaisquer línguas, mas eu vou apresentar para vocês o corpus do Caduel, pois essa é a língua com qual eu venho trabalhando, mas vocês podem elaborar outros corpora da língua que vocês quiserem. A plataforma está preparada para aceitar qualquer tipo de gramática. O corpus é material didático online, como eu disse, basta ter um computador ou celular na escola. E colabora para que as crianças ou adultos em comunidades que não falam mais a língua conheçam as narrativas desta língua e a sua, enfim, cultura, narrativas originais, né? Para que esse material não seja perdido. Mas é também, crucialmente, material para que os alunos do ensino médio possam aprender sobre a gramática daqui do Caduel, mas da língua em questão. Lembramos que o corpus que vou apresentar novamente é do Caduel, mas como eu disse, qualquer língua pode ser trabalhada nesta plataforma. O corpus conta com anotação sintática, morfológica e sistema de busca online. O corpus conta também com um módulo de anotação sintática em forma de árvore sintática, que permitirá a elaboração de gramáticas, o que é essencial para a revitalização de línguas em perigo de extinção. Em suma, o Tico Braille Framework é um arquivo com uma ferramenta de pesquisa, visualização e edição online para a corpora de línguas indígenas, com várias camadas de anotação. Assim, o Tico Braille etiqueta palavras e morfemas, produzindo uma anotação de 2 níveis e permitindo uma enorme quantidade de dados de várias línguas, de várias tipologias. Então, agora vamos dar uma olhadinha em como isso funciona. Então, aqui vocês já estavam vendo a entrada do corpus, do Caduel. Atualmente, nós temos 13 narrativas que já foram entradas, estamos agora entrando uma próxima, né? Vamos entrar aqui na história da mulher onça, Nigedioli, em Caduel, né? Então, aqui, já que entra, vocês vão ver a história em Caduel com uma tradução frase por frase do português. Então, vamos ver um pouquinho, né? Então, agora a história da mulher que virava onça diz que havia um casal naqueles dias em uma aldeia do nosso povo e resolveram visitar uma outra aldeia nossa. No caminho, viram uma ema, puxando com o bico onde estava a sombra, debaixo da asa. Diz que era meio-dia. Então, vamos aqui, é só ler um pedacinho, mas vamos entrar numa frase da narrativa, na primeira, né? Então, agora, antes as frases estavam inteiras, mas agora já estão processadas palavra por palavra, e daí morfema por morfema na segunda camada. Vamos, então, entender um pouquinho do que se trata. Então, aqui na primeira palavra, natigide, é um advérbio, então aqui está anotado adv. Todas as línguas têm advérbio, aqui então, uma similaridade do português, o Caduel, enfim, as duas têm advérbio, mas nem sempre esse é o caso. Tem categorias gramaticais que estão presentes numa língua, mas não em outra. Então, esse corpus ajuda também a gente a poder comparar e entender as línguas, certo? Nós temos também o corpus do português, feito na mesma plataforma, né? Então, as etiquetas são as mesmas, quando possível, né? Quando as línguas têm a mesma categoria, o que facilita uma comparação. Mas aqui tem uma categoria, então, que é do Caduel, que é NAPL, que é nome com aplicativo. Em Caduel, não tem preposição, porque o Caduel é uma língua sem preposição, ao contrário do português que tem preposição. Mas o que tem o Caduel, então, no lugar de preposição? Tem, então, morfemas, que são esses pedaços de palavra, né? Mas que são morfemas presos, que aparecem junto aqui com o nome ou com o verbo, aqui nesse caso, né? Aqui atrás, a gente já vai dar uma olhada depois nisso. Então, aqui na temática, significa história de. Olha aqui a divisão já nos morfemas nessa segunda camada de anotação. Então, a raiz do nome aqui de contar é a tema, né? E aqui a gente tem um N, que eu já vou explicar, e o TIG que a gente está falando, que é, então, esse aplicativo, que no português são preposições, aqui no Caduel são morfemas presos, tá? Dentro da palavra, que do caso no nome, né? Então, aqui significa história de, certo?
Também tem esse N aqui no nome em Cadwell. O que é isso? Bom, tem dois tipos de posse, né, de objetos possuídos universalmente. Então, é claro que o português não marca esse tipo de coisa, mas no Cadwell esse tipo de posse é marcado. Então, tem aquela posse que a gente chama de inalienável, que são coisas que a gente não pode doar. Por exemplo, minha mão. Eu não posso retirar minha mão e doar para alguém, certo? Então, esse tipo de posse é chamada de inalienável, certo? E tem outras coisas, como o computador, eu posso doar, se eu quiser, certo? Sem grandes danos. Enfim. Então, aqui o Cadwell marca a posse alienável, que é aquela que eu posso me desfazer, né? Então, marca com N aqui. Então, é um morfema no Cadwell que não tem no português. Então, aqui a gente começa a aprender sobre as diferenças gramaticais da língua. Aqui em seguida tem uma outra categoria gramatical, que embora seja marcada como D, que também marcamos como D como artigos, né, no português, isso não é um artigo, aqui está traduzido como uma, artigo indefinido, mas não é isso, isso é um classificador numeral, e a gente pode ver isso aqui na marcação dos morfemas. O que é um classificador numeral? É um elemento que atomiza, que singulariza o nome aí, que no caso está seguindo, certo? No Cadwell, os nomes aqui no caso, por exemplo, e o halo, se tiver sem essa palavra aqui, né, sem o classificador, pode ser entendida como singular ou plural, de acordo com o contexto. Mas quando aparece esse elemento, é obrigatoriamente singular, certo? Então, aqui, a gente pode traduzir por a mulher ou uma mulher, certo? De acordo com o contexto em português. Aqui fica melhor uma, mas lembrando, isso não é um artigo. E aqui, então, vamos ver, então, as divisões em morfemas dessa palavra. Então, aqui, a raiz, né, dos classificadores, Cadwell tem várias raízes, e é muito importante na gramática do Cadwell o que é visível, né? Está no campo visual do falante, daquele que narra. Aqui não está, certo? Porque, afinal de contas, ele está contando sobre uma mulher do passado que virava onça, que não está presente. Então, isso daqui, esse classificador também é dítico, no sentido que marca aqui o campo visual e também movimento, se estiver no campo visual, se estiver movendo ou não, em que posição também corporal que está. Então, tem deitado, sentado, em pé. Aqui está ausente. Então, claro, uma mulher que não está presente, então aqui marca com K. Marca também aqui gênero, né, que a é feminino, e também agora tem esse elemento aqui que é bastante interessante, que aqui eu estou marcando como plural, porque em outros contextos isso é pluralização, mas não é o caso aqui. Aqui marca honorificação. Cadwell tem várias camadas sociais, e depende da camada social em que a pessoa tem que marcar com honoríficos. Também tem uma questão de ritual aqui. Então, quando morre uma pessoa no Cadwell, os parentes, as pessoas passam por um ritual de corte de cabelo. E as pessoas, então, que já passaram por esse ritual, são normalmente marcadas com honoríficos, né, com honorificação, que aqui é o caso. Bom, então, como eu disse, isso pode ser usado na escola e editado na escola. Digamos que os alunos não queiram marcar como plural. Desculpa que eu errei o lugar. Aqui, na verdade, era para ser plural, né? Então, mas as pessoas não querem marcar com plural, eu sugeri plural. Aqui o K que é ausente, então isso daqui o A eu sugeri que fosse plural, porque ocorre como plural em outras ocasiões, mas as pessoas acham que é mais adequado aqui já marcar como honorífico, então muda-se, certo? Como eu disse, o corpus é totalmente editado online, o que ajuda, então, até a fazer exercício, certo? Então, pode preparar esse material como um exercício de gramática para alunos do ensino médio. Então, daí, nesse caso, a gente poderia dar uma narrativa sem anotação nenhuma. Vamos fazer isso. Então, vamos lá. Voltando aqui. Eu vou entrar nessa história aqui, Neg, que também é bastante interessante, é sobre a aldeia do outro lado, que é a aldeia, então, eles, no Cadwell, a vida... na vida e na morte são paralelas. Então, aqui é sobre a aldeia após a morte, né? A aldeia dos mortos. E essa história é bastante bonita. Então, é o jovem que está na vida, mas acaba visitando a aldeia dos mortos. Mas essa aqui a gente não está com ela inteira editada, então vamos abrir. Então, aqui está tudo vazio, certo? Então, isso pode ser dado para que alunos possam fazer
como exercício de gramática. Eu vou tentar aqui fazer. Então, aqui é um verbo, né, que me apareça. A tradução em português já está facilitando aqui, certo? Então, talvez me apareça meu amigo. Então, isso daqui é um verbo. Então, a gente marca aqui como VB. As etiquetas, como eu disse, são paralelas àquela do corpus do português, para que comparações possam ser feitas. Mas, obviamente, a gente pode mudar etiquetas de acordo com a vontade da comunidade. Vamos também colocar aqui os morfemas, certo? Então, insere morfema. Então, eu vou separar aqui os morfemas do Cadwell. Então, aqui separei em 3 morfemas. Então, isso daqui eu marco como inverso, porque quando no Cadwell eu tenho alguns casos em que o verbo, é uma questão de entender a gramática do Cadwell, aula, né, de gramática do Cadwell, que teria que acontecer antes, né, desse exercício, é que no Cadwell o verbo normalmente, como no português, concorda com o sujeito, né, então eu vou, certo? Nós vamos, mas acontece que tem situações em que inverte, o verbo vai concordar com o objeto, então aparece esse morfema D aqui, né, nesse caso vai concordar com o objeto, que é a terceira pessoa, apareça ele, né, e é 0, não tem marcação de terceira pessoa, mas aparece o inverso mostrando que nesse caso a concordância inverteu, agora é com o objeto. Isso daqui, como isso daqui está no reflexivo, é uma marca de intransitivização, o verbo deixa de ser transitivo, aqui é o verbo, né, então vou colocar V aqui. E aqui, novamente, é uma marca de honorificação, vou colocar um mesmo. Bom, mas, enfim, isso é só para demonstrar que esse corpus pode ser editado online, agora gravamos aqui, a gravação também é online, pode ser usado como exercícios, como material para fazer exercício após uma aula de gramática da língua em questão, aqui o Cadwell, né? Então, vamos agora também olhar as outras partes do corpus que eu ainda não mostrei. Aqui é a árvore sintática, que ainda não está funcionando bem, lembra que eu disse que haveria árvore, né, mas ela ainda tem alguns defeitos, porque o corpus ainda está em elaboração. Mas aqui, uma vez pronta, a gente pode ver os constituintes sintáticos do Cadwell e comparar também com a gramática do português ou qualquer outra língua, e entender, enfim, alguma parte mais elevada, mais complicada, complexa, sobre partes de frases, como sujeito, predicado, enfim, e trabalhar com análise sintática do Cadwell, além de trabalhar com as categorias sintáticas, que era o que a gente estava fazendo aqui em cima. E, além disso, ainda tem aqui o som, né, que a gente pode ouvir, então, o Cadwell. Está um pouco baixinho, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui o som. Tá, então aqui Cadwell, né, o som do Cadwell, e temos aqui também a possibilidade aqui de baixar esse som se a gente quiser fazer pesquisa sobre fonologia do Cadwell e poder fazer análise acústica sobre isso também é possível. Enfim, esse corpus, como eu disse, ele serve tanto para material didático, para os exercícios na escola, mas também para fazer pesquisa no Cadwell. Também tem um mecanismo de busca e a gente pode fazer buscas para fazer análise de qualquer elemento aqui da gramática do Cadwell. Então é isso, gente, eu fico então disponível se vocês tiverem questões, certo? E, novamente, meu nome é Filomena, e o meu e-mail é sandalo@unicamp.br. Obrigada.